Eu gostaria de compartilhar com vocês uma palavra nessa noite. Uma palavra que faz um tempo que o Senhor ministrou no meu coração. E eu creio que hoje é uma noite especial, é uma noite que o Senhor tem para falar com todos nós que estamos aqui. E hoje é uma noite de restauração, amém? Hoje nós vimos muitas coisas muitas pessoas que têm se levantado diante da nossa sociedade, diante dos nossos amigos, diante da internet, diante da mídia. E muita gente se fala sobre influência, cada vez mais tem se levantado pessoas que são influentes no nosso meio, mas existe uma diferença entre influência e referência. Influência, eu gostaria de compartilhar com vocês algo que o Senhor tem me direcionado, que influência ele se trata diretamente sobre pessoas. Influência é eu falar sobre mim e eu ter uma autoridade sobre determinado assunto. Mas quando eu me torno referência, eu estou falando daquele que é o único referente para a nossa vida, que é o nosso Jesus. Então, o tema da nossa palavra de hoje, eu coloquei como: quem é você na mesa? Influência ou referência? E dentro disso, tem uma passagem que foi essa que o Senhor ministrou muito comigo, que eu gostaria de falar com vocês sobre um rei, que está no livro de Daniel, capítulo 5. Um rei que era um rei de muita influência, e por determinado momento ele teve uma atitude que teve uma certa consequência na vida dele. Eu gostaria que hoje nós prestássemos bastante atenção para nós aprendermos de fato com essas duas situações diferentes, sobre quem nós estamos nos tornando, quem nós estamos sendo na mesa. A palavra de Deus diz assim, no livro de Daniel 5, começa assim: o banquete do rei Belsazar. Certa noite, o rei Belsazar da Babilônia deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxessem os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para ele, e os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas o usassem para beber vinhos. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinhos neles, e a louvar deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. De repente, apareceu a mão de um homem, e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar, ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamassem os adivinhos, os sábios e os astrólogos. Logo que chegaram, Belsazar disse: aquele que ler o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Pode ser até aqui. Eu vou contextualizar um pouquinho para vocês. Aqui fala para nós a história de um rei que está servindo um banquete, que chamou 1000 convidados de honra, uma pessoa que então era influência nesse momento. Imagina que ele preparou um banquete com algo especial para oferecer para essas pessoas. Mas em determinado momento, talvez estava faltando algo nesse banquete. Talvez em determinado momento ele pensou que ele precisava fazer algo a mais, ou que ele pudesse trazer algo a mais. E nesse momento que ele pediu que fosse pego as taças e os utensílios de ouro que estavam guardados no templo, algo que era sagrado. No momento, esses utensílios eles eram separados somente para situações sagradas. Mas o rei, nessa situação, pediu para que trouxesse, para que eles bebessem vinho nessas taças. Então, imagina que estava rolando lá a festa do rei, e ele então pediu: traz as taças para mim que eu quero usar essas taças. E todo mundo na empolgação, todo mundo junto com ele, foi beber nessas taças. E exatamente quando eles estavam fazendo isso, eles foram se perdendo nessa questão de, conforme estavam bebendo vinho, estavam colocando a mão em coisas que eram sagradas, que não eram para aquele momento. Então, veio uma mão e começou a escrever
nas paredes do palácio. Aí imagina o susto do rei que está fazendo um banquete, que está entregando ali uma festa, algo preparado, e do nada começa uma mão a escrever na parede do palácio com letras com que ninguém entendesse, ninguém sabia o que estava escrito ali. E eu vou explicar um pouquinho para vocês sem ler tudo para não ficar tão extenso. Mas depois disso, o rei, então, ele começa a chamar adivinhas e começa a chamar pessoas que pudessem interpretar aquilo que estava escrito na parede. Porque ele queria saber, a palavra diz que ele ficou pálido, que as pernas dele se tremiam e ele não sabia o que estava acontecendo. Então, várias pessoas vieram, vários adivinhas tentaram ver o que estava escrito naquela parede, mas ninguém conseguia interpretar. Então a rainha chegou e disse: vamos chamar Daniel, porque Daniel é um cara que ele é usado pelo Espírito Santo e ele vai saber interpretar o que está escrito na parede. Ele vai dizer para ti, rei, o que essa mão está querendo dizer. Então eu gostaria que agora você fosse lá para o versículo 17. Vocês entenderam? Amém? Então Daniel chegou lá para interpretar, como ele foi chamado, para ver o que essa mão tinha sido escrito, o que estava escrito na parede, e ele falou assim, ó: o Senhor pode ficar com os seus presentes, ou então dá-los a outra pessoa, porque ele tinha prometido que quem soubesse interpretar iria ganhar os presentes do rei. E ele falou: mesmo assim eu vou ler as palavras que estão escritas na parede e vou explicar ao Senhor o que elas querem dizer. Ó Rei Deus Altíssimo, deu o reino ao seu pai, o rei Nabucodonosor, e lhe deu também poder, glória e majestade. O poder que Deus lhe deu era tão grande que todos os povos do mundo tremiam de medo na presença dele. Se ele queria, matava uma pessoa. Se ele queria, deixava que vivesse. Elevava uns e rebaixava outros. Mas ele ficou tão vaidoso, tão teimoso e tão cheio de si, que foi derrubado do poder e perdeu toda a sua glória. Foi expulso do meio dos seres humanos, perdeu o juízo e agia como um animal. Morava com jumentos selvagens, comia capim como os bois e dormia ao ar livre, ficando molhado pelo sereno. E isso durou até que ele reconheceu que o Deus Altíssimo domina todos os reinos do mundo e coloca como rei quem ele quer. Aqui ele fala agora diretamente ao rei. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor e os seus convidados de honra e suas mulheres e as suas concubinas bebessem o vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele quem tem o poder de matar ou de deixar viver, e que decide tudo o que acontece com o Senhor. Agora ele vai interpretar o que essa mão escreveu na parede. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede essas palavras: Mené, Mené, Tekel e Parsim. E a explicação: Mené quer dizer que Deus contou o número dos dias do seu reinado e o Senhor resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. E Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos. Amém? Aqui nós vemos uma situação de um rei que ele foi uma grande influência, mas ele foi uma péssima referência. O rei aqui fez, como nós falamos, tirou a centralidade do poder de Deus, do domínio de que Deus tinha entregue tudo para ele, e resolveu colocar a atração em utensílios, resolveu mexer com coisas que não era para tocar naquele momento. E imagina que, provavelmente, eu imagino que hoje, pensando assim na nossa situação, quantas vezes a gente está na mesa, a gente está compartilhando de momentos com pessoas, e a gente entra, hoje não falando em peças e louças, como aconteceu aqui, mas hoje nós somos as pessoas que carregam o Espírito Santo. E quantas vezes numa conversa ou no momento que Deus proporcionou para a gente, nós tiramos a centralidade de Deus daquele momento e nós acabamos nos levando por coisas que não são realmente de fato ao que agrada ao Senhor, mas a gente acaba indo na onda. Aqui esse rei, ele pediu para trazer essas taças e todos os convidados beberam nela.
e Deus chegou e com uma mão, com uma palavra diretamente para eles, deu as seguintes palavras para ele: os seus dias estão contados. O Senhor resolveu terminar com o seu reinado por conta de uma atitude de tirar o centro da presença de Deus, de promover um ambiente que não era agradável a Deus, mas que agradava pessoas. A segunda palavra que o Senhor fala: você foi pesado na balança e foi achado pouco. Eu gostaria que você refletisse, assim como eu fiquei bastante tempo, tirei bastante momentos para refletir. Se hoje o Senhor me pesasse para ver o quanto que eu estou carregando de Deus, se hoje a gente fosse colocado numa balança, primeiro individualmente e depois como geração, nós estamos sendo de fato influência ou referência? Será que nós escutaríamos isso do Senhor? Dele falando assim: você foi pesado e você foi achado insuficiente? Tem sido achado pouco em você? Será que nós estaríamos nos movendo para trazer a presença de Deus e agradar a Ele? Ou nós estaríamos numa mesa compartilhando de coisas com que às vezes a gente desagrada a Deus, mas agrada a pessoas? E uma das maneiras da gente perceber se a gente tem se posicionado dessa maneira ou não, é só a gente refletir o quanto numa mesa, que é um momento que Deus, Ele revelou tanto do seu amor através do compartilhar da mesa, do compartilhar de momentos tão importantes, que é o que a gente vai falar aqui adiante, o quantas vezes a gente tem estragado isso e perdido momentos por conversas ou por às vezes entrar mesmo na onda daquilo que as pessoas estão conversando, ou a gente mesmo puxa assuntos que são indevidos, a gente acaba falando de coisas que não tem necessidade e não vão agregar, e a gente acaba destruindo a presença de Deus por de fato estar com a nossa carne, o nosso eu tão mais elevado do que propriamente está cheio do Espírito Santo, sabe? Aqui, quando Daniel ele chega interpretando esse texto, ele fala exatamente assim: o seu pai passou por tudo isso. O seu pai, ele era um rei que tinha autoridade, que tinha poder, que todo mundo temia diante dele. E mesmo assim você foi e fez exatamente igual. Você não foi humilde, você não reconheceu a Deus. Então, 3 coisas que eu destaquei nesse texto de pessoas que são influência, que se sentam à mesa como influência, é a primeira delas: agradar pessoas. A falta de posicionamento e a busca pela aprovação humana, ela pode comprometer a fidelidade aos princípios de Deus. Em Gálatas 1:10 diz assim: por acaso eu procuro a aprovação das pessoas? Não, o que eu quero é a aprovação de Deus. Será que agora estou querendo agradar as pessoas? Se eu estivesse, eu não seria servo de Cristo. E aqui realmente a gente viu a posição de uma pessoa que decidiu agradar outras pessoas e perdeu diretamente tudo aquilo que o Senhor tinha entregado para ela. O segundo ponto de uma pessoa que decide ser apenas influência: ela é cheia de si e insuficiente de Deus. Assim como a gente acabou de compartilhar. Mesmo ele sabendo o caminho que ele não deveria seguir, sabendo o que propriamente o pai dele tinha passado, ele deixou as vontades próprias dele falar mais alto e se colocou naquele mesmo lugar, naquele mesmo erro. E hoje, para nós sabermos se nós somos cheios de si, para nós sabermos se o nosso eu está acima daquilo que o Senhor tem colocado diante de nós, é só a gente parar para pensar. As mesas que a gente tem sentado, as pessoas que a gente tem compartilhado da nossa vida, nós conseguimos ser sinceros com elas? Será que a gente consegue hoje falar a verdade, sabe? A gente tem passado por tantos momentos que a gente tem que pensar assim: eu não posso falar isso para tal pessoa, ou a gente sabe de algo que a gente pode construir, pode evoluir junto, tem uma vontade no sentido de, eu quero te fazer crescer, mas às vezes a gente tem se colocado em situações que a gente não pode fazer isso por conta de decisão, e a gente respeita o limite de cada um. Mas a gente, de fato, não tem sido realmente a referência que o Senhor nos ensinou por conta de sentar em mesas que não são do agrado do Senhor. E nós decidimos onde nós sentamos, nós decidimos onde nós nos colocamos, nós decidimos com quem nós andamos.
E realmente eu vejo que se hoje nós não conseguimos ser essas pessoas, nós não devemos estar nesses ambientes. Nós devemos estar nos ambientes que nos levam mais para perto de Deus, que nos deixam a gente fluir naquilo que o Senhor tem para nós. Amém? E o terceiro ponto que eu coloquei aqui como uma posição da gente sentar na mesa como influência é que ser influência gera divisão. Diferente de ser referência, quando nós somos influência, isso gera divisão. Foi a última palavra que estava escrito que o rei, ele interpretou aqui. A última palavra dizia assim: o seu reino será dividido e entregue aos medos. Nós, quando estamos nessa posição de influência, a gente consegue aguentar até um certo ponto, a gente consegue influenciar até um certo ponto, mas depois isso acaba gerando divisão. Acaba que quando nós não nos posicionamos, imagina que numa conversa, acaba que surge um comentário que não agrada ao Senhor, um comentário que não vem daquilo de acordo com o que o Senhor quer, e a gente fica quieto ou a gente não se posiciona da maneira com que deveria, e depois essa situação lá na frente, quando você vai ver, em vez de ela agregar, ela acaba gerando uma divisão, acaba mais afastando as pessoas do que trazendo elas para perto do Senhor. Então, ressaltando o que eu estou querendo falar para vocês, existe uma diferença entre ser influência e ser referência. A influência, ela é de fato algo focado em si mesmo, algo focado na pessoa, mas a referência é aquela que reflete a imagem de Cristo. Quando nós somos referências, nós geramos, em vez de gerar divisão, nós geramos frutos. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 3 frutos que a gente gera quando nós somos sentados à mesa como referência. A nossa maior referência é Jesus. E Jesus, ele compartilhou de mesas que ele, de fato, foi em todo tempo aquilo que ele é. Um pai que ama, um pai que perdoa, um que está disposto a nos mostrar a nossa verdadeira identidade. E a primeira mesa que eu gostaria de compartilhar com vocês está no livro de Lucas, capítulo 36. Quando nós nos tornamos referências, nós geramos frutos. Lucas 7:36. Diz assim: um fariseu convidou Jesus para jantar. Jesus foi até a casa dele e sentou-se para comer. Aqui nós vemos a diferença de Jesus, que também estava numa mesa, e vamos ver a diferença do posicionamento dele. Naquela cidade morava uma mulher de má fama. Ela soube que Jesus estava jantando na casa do fariseu. Então pegou um frasco feito de alabastro, cheio de perfume, e ficou aos pés de Jesus por trás. Ela chorava e as suas lágrimas molhavam os pés dele. Então ela os enxugou com os seus próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e derramava o perfume neles. Quando o fariseu viu isso, pensou assim: se este homem fosse de fato um profeta, saberia quem é esta mulher que está tocando nele e a vida de pecado que ela leva. Jesus então disse ao fariseu: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Fale, mestre, respondeu Simão. Jesus disse: 2 homens tinham uma dívida com um homem que costumava emprestar dinheiro. Um deles devia 500 moedas de prata e o outro 50. Mas nenhum dos 2 podia pagar o homem que havia emprestado. Então ele perdoou a dívida de cada um. E qual deles vai estimá-lo mais? Eu acho que é aquele que foi mais perdoado, respondeu Simão. Você está certo, disse Jesus. Então virou-se para a mulher e disse a Simão: você está vendo essa mulher? Quando eu entrei, você não me ofereceu água para lavar os pés. Porém ela os lavou com as suas lágrimas e o enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou quando eu cheguei. Ela, porém, não para de beijar os meus pés desde que entrei. Você não pôs azeite perfumado na minha cabeça. Porém, ela derramou perfume nos meus pés.
Eu afirmo a você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam sentados à mesa começaram a perguntar: que homem é esse que até perdoa os pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou. Vá em paz. Então, a primeira mesa que eu separei aqui para a gente entender, quando nós estamos sentados à mesa com o Senhor, quando nós estamos com a referência de fato que é o nosso único Salvador, nós geramos ambiente de arrependimento, nós geramos ambiente de mesa que gera perdão, diferente daquela situação que gerava divisão, que gerou falta da presença do Senhor. Jesus aqui de fato mostra. Existiu aqui o posicionamento contrário. O fariseu se levantou naquela mesa e falou: Senhor, como é que tu aceita que alguém que tem tão má fama vem e pega e joga um perfume nos teus pés, como se tu soubesse quem ela seria, tu não estaria aceitando isso. Mas Jesus mostra que numa mesa onde ele está presente, o perdão está ali. A palavra fala que há mais festa no céu quando uma pessoa se arrepende do que quando existem 99 justos que não precisam de arrependimento. E nós, como pessoas que somos separadas, pessoas escolhidas, pessoas que estamos buscando de fato ser um reflexo de Deus, nós precisamos proporcionar essas mesas, as mesas que o Senhor Jesus nos ensinou, e não as mesas que falam do nosso próprio eu. Nós precisamos nos posicionar como referência nessa geração e trazer ambientes com que alguém chega para nós e fale dos pecados e confesse as dificuldades dela. E a gente não tenha esse olhar de julgamento humano, mas que a gente entenda que aquele que mais precisa de perdão, mais demonstrará amor, assim como Jesus falou. Jesus disse: se um deve 500 e outro deve 50, quem é que vai ficar mais feliz? Quem é que vai se alegrar mais? Que foi perdoado 500. E eu quero ser a pessoa que reflete a imagem do Senhor e que diz: eu fui muito perdoada, o Senhor me libertou. Eu quero ser referência para outras pessoas, sabe? E hoje Jesus, ele já preparou essa mesa para nós. Ele preparou a mesa do perdão. Ele preparou um lugar para que a gente possa se sentar diante das pessoas e mostrar de fato o que ele é. Hoje, representar Jesus é estar cheio dele. Nós não vamos conseguir trazer um ambiente de perdão, nós não vamos conseguir refletir isso se nós não estarmos sentados à mesa com ele. E a primeira mesa que eu ressalto hoje é que nós consigamos, que a gente alcance essa posição de criar ambientes de arrependimento, que a gente entenda que nós não somos melhores uns que os outros, mas que todos nós temos o acesso ao Senhor para que nossos pecados sejam perdoados e que esses ambientes eles sejam constantes em nossas vidas. Que isso seja algo natural, não seja algo espiritualizado, mas que quando a gente estiver com os nossos familiares, com os nossos amigos, quando a gente estiver compartilhando de momentos no nosso trabalho, na nossa escola, na faculdade, que a gente saiba dizer para as pessoas, sabe? Nossa, isso não tem peso sobre a sua vida, porque o Senhor Jesus, ele já te perdoou. Eu já passei por isso, eu já tive situações que eu também errei, essa dificuldade que tu tem, eu também passo. Eu não sou perfeita, eu não sei reagir totalmente a todas as situações, mas o Senhor Jesus, ele é um Senhor que perdoa, um Senhor que ama, um Senhor que restaura, e que a gente consiga de fato refletir essa referência, amém? A segunda mesa que eu coloquei, que nós aprendemos com Jesus, é a mesa da identidade. Essa está no livro de João, capítulo 13. João 13 fala assim: faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar esse mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder e sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha.
Aqui é uma outra situação, a situação da ceia, que é uma das mais conhecidas. O Senhor está na mesa, mas Ele tira a sua própria capa, Ele tira uma toalha e Ele se coloca na posição de lavar os pés dos discípulos. E naquele momento Ele é questionado: Senhor, como é que tu vai fazer isso? Tu não precisa lavar os pés dos discípulos, tu não precisa se colocar nessa posição. Mas quando nós estamos na mesa em que Jesus está, quando nós estamos na mesa em que Ele é referência, nós temos a nossa identidade firmada. Jesus, Ele não tinha medo de se baixar, de lavar os pés, de se tornar mais humilde. Ele não precisava fazer isso, mas Ele tinha a identidade dele firmada, Ele sabia quem Ele era, e Ele sabia que através dessa posição, muitas outras identidades iriam ser construídas nessa mesa. Porque quando a gente segue adiante no texto, nessa mesma mesa, existe a revelação da identidade do traidor e existe a revelação da identidade do discípulo amado. Porque Pedro diz assim: João, tu que é mais amigo de Jesus, pergunta aí para ele, quem vai ser o traidor? Então, quando nós estamos na mesa que Jesus está, quando nós estamos no ambiente correto, nós estamos restaurando identidade, nós estamos trazendo aquilo que é real para a vida das pessoas, amém? Jesus, Ele é a nossa referência de que a nossa identidade firmada em Deus, ela tem poder de curar, ela tem poder de transformar, ela tem poder de libertar. E mais uma vez que nós possamos ser igual Jesus, que no ambiente de mesa, Ele se coloca, a atitude do nosso Deus, Ele se coloca à disposição de refletir a imagem daquilo que o Senhor queria para Ele. Amém? E a terceira mesa que eu coloquei aqui é a mesa da revelação, que está no livro de Lucas 24, 13. Lucas 24, 13 diz assim: Naquele mesmo dia, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. E enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: O que é que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste e um deles, chamado Cleopas, disse: Será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. E eles responderam: O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta e para Deus e para todo o povo. Ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os líderes os entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. E algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que esses afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram ao túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhe disse: Como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram? Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E ele começou então a explicar todas as passagens das Escrituras que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez com que iam para mais longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: Fique conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois, sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram a Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: Não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando eles nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras sagradas? No último versículo, no versículo 35, diz assim: Então os dois contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. A terceira mesa
que quando nós estamos sentados com Jesus, é a mesa da revelação. Aqui nós vemos dois homens que, propriamente falando com Jesus, depois de tudo que ele havia explicado, depois de ter visto milagres aos olhos deles, não reconheciam que era o próprio Jesus que estava ali. Mas Jesus precisava apenas de uma mesa, apenas de um momento de compartilhar. E quando ele partiu o pão, os olhos deles foram abertos. E essa é mais uma mesa com que o Senhor falou comigo, que nós precisamos revelar de fato quem Cristo é quando nós estamos em ambientes que nós podemos falar do Senhor. Nós não podemos mais perder a oportunidade, nós não podemos mais ficar esperando o momento certo ou esperando tal situação para a gente revelar quem Cristo é. Nós carregamos essa imagem e ela precisa ser refletida por nós. Existe uma expectativa hoje clamada por isso. E se nós não nos posicionarmos, nós vamos ficar para trás. Nós temos passado por situações com que, como vocês sabem, a gente tem entrado nessa parte da gastronomia e isso tem proporcionado para a gente alguns ambientes bem diferentes, assim. E esses dias a gente estava fotografando um lugar e no final o cara falou assim pra gente: vocês não querem almoçar aqui? Eu já arrumo a mesa aqui e a gente almoça tudo junto. E foi a primeira experiência que a gente teve assim de alguém de fora, que a gente não conhecia diretamente. A gente tinha acabado de prestar um serviço para ele e ele disse assim: senta aqui, vamos almoçar junto. E a gente sentou naquele momento e esse cara começou a compartilhar da vida dele, de tudo como ele tinha chegado nesse ambiente, dos sonhos dele. E a mesa é um lugar assim com que quando a gente senta, que a gente se sente à vontade, a gente já no final fala até o que não é para falar às vezes, sabe? É um ambiente que quando a gente vê, a gente já contou a vida inteira, a gente já está ali numa situação de que a gente está expondo assim aquilo que a gente tem como sonho, aquilo que a gente carrega como a nossa verdade. E esse cara, ele compartilhou com a gente assim, e naquele momento veio ardente no nosso coração o como conduzia ele ao Espírito Santo, como a gente conseguia somar na vida dele. E de fato nós precisamos entender o poder que a mesa tem na nossa vida. Aqui nós lemos 3 situações. Eu sei que ficou textos mais longos, a gente ficou bem em cima aqui da palavra, mas são 3 situações muito claras que Jesus, ele se posicionava em toda a mesa que ele era convidado, em toda a mesa que ele era chamado. Jesus proporcionava na mesa perdão, Jesus proporcionava a identidade restaurada e Jesus proporcionava a revelação através desses ambientes. E esses são os 3 pontos que eu gostaria de ressaltar com vocês nessa noite e perguntar quem nós estamos sendo na mesa, influência ou referência? Nós estamos nos posicionando como aquele rei que tirou a centralidade de Deus desse ambiente e quis colocar em coisas que não eram importantes e realmente foi pesado na balança e foi faltado do Senhor Jesus na vida dele? Será que hoje o Senhor tem visto nós como pessoas que têm carregado de fato a mensagem dele, que têm sentado numa mesa que é um ambiente alegre, um ambiente em paz, um ambiente transformador? Nós temos gerado esses frutos na vida das pessoas? Ou nós estamos gerando apenas frutos de influência, fruto de agradar pessoas, frutos de gerar divisão, frutos de faltar mais da presença de Deus? Mas eu gostaria de ressaltar que todas essas mesas o Senhor já preparou para nós. A mesa do perdão, a mesa da identidade, a mesa da revelação, ela está como um banquete, como um acesso para nós termos todos os dias. Mas depende da nossa atitude, de em que lugar que a gente vai sentar, que lugar que a gente vai se colocar, com que pessoas a gente vai trazer para a mesa, com que pessoas a gente vai andar, o que a gente vai refletir. Será que nós vamos realmente ter atitude e ter postura igual Jesus nos ensinou, sabendo quem Ele era e sem ser influenciado pelas pessoas? Ou a gente vai de fato ser referências nas mesas? Essa palavra eu gostaria de finalizar com essa frase, que foi algo que também Deus falou muito comigo. Foi bem no início de quando essa palavra foi gerada no meu coração, que diz assim: as mesas certas te curam e as mesas erradas violam a tua identidade. Que a gente possa refletir, que a gente possa ter realmente assim,
a sensibilidade do Espírito Santo de dizer assim, ó, vai para esse lugar ou não vá para esse lugar. Nesse lugar tu vai ser referência, nesse lugar tu tenha postura, ou que se for de modo contrário, que a gente nem vá para esses ambientes, que a gente não perca aquilo de precioso que o Senhor deu para nós, porque hoje nós carregamos a imagem do Espírito Santo, amém? Você pode ficar